Olá, sejam bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Nós vamos dar agora sequência à parte 3, a última parte do tema de urbanização brasileira. Se você ainda não me segue, não perca essa oportunidade. E ative também o sininho para você ficar atento também às notificações das nossas próximas aulas. Então, não saia daí, me acompanhe até o final e vamos nessa! O primeiro bloco do tema de urbanização brasileira, nós buscamos resgatar a origem, como tudo começou. O que é exatamente a urbanização brasileira? Quais são as suas características principais? Então, a gente analisou o nosso processo de colonização. Nós analisamos como Portugal, como a coroa portuguesa, a metrópole, foi ocupando o nosso território. E no segundo bloco desse tema, nós procuramos enxergar como foi essa urbanização brasileira, como ela foi tratada nos debates da geografia e como ela é associada num contexto de globalização às características de um país periférico, de um país subdesenvolvido. E aí eu até pergunto no final, será que somos de fato um país periférico? Será que as nossas particularidades em termos de urbanização, de ocupação, elas nos revelam até potencialidades que outros países não têm, que podem também ajudar a gente a resolver os nossos problemas urbanos, os nossos desafios em termos de moradia, de emprego e etc. Será que a solução, não vou botar solução, mas será que o caminho para nós resolvermos melhorar as condições de vida, garantir o direito à cidade, não estaria exatamente em aprimorar as nossas potencialidades, enxergar as nossas singularidades não como problemas, mas como caminhos para a gente garantir a cidadania brasileira? Então, essa questão foi jogada para vocês e, é claro, vocês devem refletir, pesquisar e etc. Mas esse terceiro bloco, ele é todo baseado num texto da autora da Estelle Monar e todas as referências vão estar no final. E se você está se preparando para o Enem, para o CEDERJ, para qualquer vestibular, concurso para professor de geografia, substituto e também para ensino básico e médio, você também pode aproveitar essa aula, porque é muito importante, né, depois que a gente analisou em dois tempos históricos diferentes, o debate da urbanização brasileira, contar o nosso processo de urbanização, quais são as tendências desses debates e da nossa própria urbanização, o que tem acontecido. Então, a gente tem uma ligação, né, esse primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês, a gente faz até uma ponte com o que o Milton Santos já discutia no livro de Urbanização Brasileira. A gente tem uma alta taxa de urbanização do Brasil? Temos. Temos problemas urbanos? Temos. Nós temos uma quebra de uma hierarquia urbana, uma cidade média pode fazer relações como sendo uma cidade global ou até relações com outros países que uma cidade, uma metrópole não faria? Pode, nós passamos por tudo isso. Mas essa alta taxa de urbanização ela não significa que nós somos um país urbano, completamente urbano em sua totalidade. A gente tem uma coisa chamada, que vocês viram na outra aula, que é o Brasil urbano, as novas ruralidades, as novas urbanidades. A gente também tem o campo, a gente também tem o meio rural participando desse processo de urbanização, entrando também, contribuindo, aparecendo também em sua importância. Então, a gente vai ver exatamente mais para frente como ele se projeta. A gente está passando por uma crescente interiorização da urbanização? Estamos passando. Essa urbanização, eu mostrei para vocês um Brasil, um mapa, que ele se concentrava mais no litoral. Ele se interiorizou, esse processo de urbanização se interiorizou. Ainda temos vazios econômicos, populacionais, ainda temos, mas a gente está passando por uma crescente interiorização desse processo de urbanização. Essa urbanização, ela não está só concentrada, só alta no litoral. Ela está adentrando o território brasileiro. Por que isso foi
Por que que isso aconteceu, né? Isso a gente tem que analisar a partir das políticas e planos nacionais de desenvolvimento. Já ainda com o Getúlio Vargas, 1930, e também com a ditadura civil-militar, 1964, de 1930 a 64. O Homem do Ferro Velho está passando, eu não vou parar a minha aula por causa dele, então vamos continuar. E nós tivemos a política de substituição de importações, que foi importante para a gente se industrializar e não depender das mercadorias, né, do mercado externo. E nós tivemos a expansão da nossa malha rodoviária, a construção de Brasília, as privatizações, os investimentos de JK e a criação da SUDENE, das Superintendências de Desenvolvimento Econômico, a SUDENE no Nordeste, no Rio, na região Norte também, a SUFRAN, se eu não me engano, acho que é a SUFRAN, que foram importantes para interiorizar levar o desenvolvimento, implantar a infraestrutura, a construção de Brasília, as rodovias. Então, a gente teve investimento na infraestrutura no Brasil nesse período, de 1930 a 64. Lembrando que eu joguei para vocês o seguinte, gente, nós temos uma alta taxa de urbanização no Brasil, mas não quer dizer que esse Brasil é totalmente urbano. O meio rural também tem a sua importância. Ele também se projeta economicamente. E o segundo ponto que eu joguei para vocês foi o seguinte, essa urbanização, essas megalópolis, a conurbação, toda essa concentração de população urbana, ela se localiza no litoral brasileiro, sim, mas a gente pode constatar uma crescente interiorização da urbanização. Essa urbanização ainda está crescendo para o interior. E como isso tudo começou? Políticas e planos nacionais de desenvolvimento que implantaram infraestrutura no Brasil, de 1930 a 1964, o primeiro ponto. Então, fazendo um resumão para vocês, tá bom? Que o homem do carro velho me atrapalhou. E agora tem um cachorro, mas vamos seguindo. No período de redemocratização, no final da ditadura civil-militar, a gente vai ter um processo de urbanização mais difuso, que vai se espalhar ainda mais em várias partes, em várias escalas do nosso território. Mas como é que vai ficar essa parte econômica, né? Que é muito atrelada ao processo de urbanização? A gente vai ter uma coisa chamada de ilhas de prosperidade. Junto com a abertura dos portos, ou seja, o Brasil ele vai se abrir ainda mais para as privatizações, para a entrada de investimentos estrangeiros. E essas ilhas de prosperidade, elas vão estar atreladas a uma desconcentração das atividades industriais do Sudeste para o Nordeste, na área de produção têxtil e de calçados, tá? E a gente vai ter uma coisa que um tema que é sempre atrelado também a questão ambiental, principalmente hoje, por causa da bancada ruralista, por causa da produção de soja, sempre é cobrado em concursos. E o que seria isso? A expansão da chamada fronteira agrícola no centro-oeste norte do país. E isso está relacionado à produção de soja, à pecuária. Então, isso também vai posicionar, lembra que eu falei no slide anterior que esse rural ele não mudou, mas ele só se reconfigurou? Então, é exatamente através do agronegócio, que é essa expansão da fronteira agrícola, que vai atrair o consumo de, de insumos, de técnicas agrícolas mais modernas, de automóveis, exatamente para movimentar essa economia aí da pecuária, do agronegócio, na região centro-oeste e norte do país. Então, é essa forma que também esse rural ele vai se posicionar, ele vai ganhar o seu protagonismo também. E a gente vai ter uma alta concentração e densidade populacional no litoral, região sul-sudeste vai apresentar um alto índice de urbanização ainda maior, mas nunca se esqueçam, a gente tem uma crescente interiorização dessa mancha urbana também no centro-oeste, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, o padrão de ocupação alterou as zonas de rarefação? As zonas de rarefação, os espaços opacos,
desprovidos de infraestrutura, atrasados ainda na inserção dessa modernização, desse processo de urbanização? Sim, com certeza. A gente vai ter uma quebra ainda maior dessa cidade, dessa região, dessa metrópole, uma quebra ainda maior dessa hierarquia urbana, tá bom? Então, a gente pode concluir que as teses, né, de Maria Laura Silveira, do Milton Santos, né, de que a globalização reconfigura essa rede urbana, ela só se reafirma, né, quando a gente tem um aumento aí desse abismo social, né, proporcionado por essas ilhas de prosperidade, tá bom? Que não são bem integradas, que não dão condições para os cidadãos em termos de aquisição de direitos e etc, e etc. Então, se eu perguntasse a vocês o que mudou nas cidades brasileiras, o que mudou no nosso processo de urbanização, quais são as nossas novas tendências de urbanização, a gente poderia citar algumas para vocês. A urbanização ela se difundiu, ela aumentou, isso não é novidade, só que a novidade é que ela aumentou ainda mais no litoral e isso não acompanha uma melhoria em termos de infraestrutura, garantia de direito à moradia, inserção no mercado de trabalho e etc., condições também de saneamento básico, isso não acompanhou, mas a gente vai ter uma complexificação desse processo de urbanização dentro do contexto de globalização. O que seria essa complexificação dentro do contexto da globalização financeira? Seria, gente, a quebra dessa hierarquia de cidades médias tendo um protagonismo muito maior do que uma metrópole, por exemplo, como eu citei anteriormente. E também a gente vai ter essa interiorização significativa, tá? Em direção ao centro-oeste, principalmente a parte norte, tá bom? Vamos ter também uma produção do setor automobilístico no centro-oeste, sul, sudeste. Esse centro-oeste, pela pecuária, pelo agronegócio, ele vai atrair investimentos, ele vai ter a sua importância. E a instalação de portos no Nordeste, não esqueçamos do Nordeste também, o setor do turismo, resorts, isso é muito importante, a expansão do turismo, principalmente, chamou mais até a atenção dos investidores e também dos turistas, dos consumidores, quando a gente teve os mega eventos esportivos aqui no Brasil, tá bom? E o aumento sempre de cidades médias no interior do país e, como eu falei, o padrão de ocupação do território nacional, ele muda essas zonas de rarefação, muda os espaços opacos, desprovidos de infraestrutura, ele muda? Não, ele apenas recria, ele apenas acentua a desigualdade que a gente vive, né, no nosso país, principalmente nas cidades brasileiras. E a gente vai ter, qual é a consequência disso? O aumento das migrações interregionais para as regiões norte e centro-oeste, tá? Principalmente, por quê? Porque essas regiões vão estar oferecendo o quê? Oferta de trabalho, vão estar oferecendo trabalho no setor do agronegócio. Então, terminei esse terceiro bloco de urbanização brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar e-mail. E estamos preparando a aula da guerra na Ucrânia. Então, não deixe de me acompanhar, me sigam, anotem as informações e as dicas dos textos que vão aparecer no final. E tchau, tchau! Até a próxima aula!